Meus amigos, minhas amigas do ClickTube, essa plataforma digital que chegou para ficar, que está dando um show com vários colunistas importantes, e entre eles está lá o Jaircy Carvalho falando de futebol, falando de seleção brasileira, falando dos clubes brasileiros e do que acontece no mundo do futebol. O Flamengo ontem venceu o Botafogo no sufoco 1-0, é claro, o time do Flamengo está cansado, não vai jogar bem sempre, né? Isso faz parte do futebol, mas o Flamengo conseguiu chegar aos 74 pontos e ainda assim não garantiu, né, o Campeonato Brasileiro, o título. Vai ser campeão, faltam 7 rodadas, mas o Palmeiras está com 8 pontos atrás, ainda tem chances matemáticas, mas o Flamengo já é o grande campeão. Vejam vocês que em 2009 o Flamengo foi campeão com 67 pontos e hoje com 74 ele ainda não tem o título confirmado, mas eu espero que ele confirme. Gente, queria fazer um apelo ao presidente Rodolfo Landim, tenho feito isso sempre, já há muito tempo, que ele indenize as outras 7 famílias que ainda não foram indenizadas por aquela tragédia que matou 10 garotos no Ninho do Urubu. Só falta isso para o Flamengo ficar tranquilo esse ano, conquistar o Brasileiro, ganhar a Libertadores e ir para o Mundial em busca do bicampeonato também. Eu acho que não custa nada, é claro, dentro do que for possível. Uma vida não tem preço, principalmente de uma criança, mas é preciso dar uma satisfação e cuidar das famílias que ficaram desamparadas por causa das mortes dos garotos que sonhavam naturalmente em dar uma condição melhor aos seus familiares. Dentro de campo está tudo certo, está tudo bem, o Jorge Jesus dando show, os técnicos brasileiros continuam invejando o português, ao invés de aprenderem com ele, eles querem contestar, como fez o Mano Menezes segunda-feira, e o Mano falando que tem que trazer jornalista português, também acho. Eu acho que quem é bom fica no mercado, quem não é vai embora, é expelido. Os técnicos gaúchos acabaram com o futebol brasileiro, entre eles o Mano Menezes. Ganhou Copa do Brasil, ganhou Série B com o Corinthians, nunca foi campeão brasileiro, né? Eu reputo aqui o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, que está tirando água de pedra no Vasco, o Renato, que faz um belíssimo trabalho no Vasco, e o Thiago Nunes, que saiu do Atlético do Paraná para o Corinthians. O resto é tudo do mesmo. Se botar no liquidificador, não dá meio treinador. A verdade é essa. E a verdade tem que ser dita. O Flamengo está sobrando, está voando. O Jorge Jesus, com a sua experiência europeia, né, adotando um novo conceito no futebol brasileiro, e isso é muito importante. A gente está vendo equipes tradicionais brigando para não cair, o caso do Atlético, do Cruzeiro, do Botafogo, do Fluminense. Isso é uma vergonha, do Vasco. Isso é uma vergonha, gente. É preciso que essas equipes se replanejem, né, que façam uma gestão coerente, e por isso eu acho importante o Clube Empresa. O Clube Empresa é fundamental para que as equipes no Brasil se reergam e possam construir uma história vencedora novamente. O Vasco, o Botafogo e o Fluminense têm história vencedora, mas eles apenas participam das competições ultimamente. É lamentável, tem torcidas gigantescas. É preciso formar um clube empresa para que possa haver um CEO, investimento, e aí sim esse CEO tem que dar resultado financeiro e resultado também de taças, né? Porque o clube vive de títulos e da sua torcida, né? Então eu acho que tem que copiar o modelo do Flamengo. O Flamengo está superavitário, o Bandeira de Melo ajeitou a casa rubro-negra financeiramente e o Rodolfo Landim está colhendo os frutos no futebol, né? O Bandeira de Melo não foi feliz no futebol, ganhou apenas uma Copa do Brasil, mas ajeitou a casa rubro-negra, e isso tem que ser dito. E o Rodolfo Landim está colhendo os frutos dessa organização toda. Então, que os clubes copiem. Eu sei, o Flamengo tem receitas espetaculares. Vejam vocês, o que é um grande time? 4 milhões de arrecadação por jogo do Flamengo no Maracanã, porque o torcedor vai, são 60 e tantos mil pagantes por jogo, porque a coisa funciona. O time é maravilhoso, o torcedor quer ver, até os que não são flamenguistas querem ver o Flamengo jogar. Aqueles que gostam do verdadeiro futebol, como eu, né? Sou Flamengo e nunca neguei, e sempre acompanhei o Flamengo, né? Desde a época, para vocês terem ideia, 1966, meu pai me levou Bangu 3, Flamengo 0 no Maracanã, e eu sou flamenguista desde aquela época que meu pai era Flamengo e meu irmão é Flamengo. Então eu sou flamenguista, mas trabalhando, sou profissional, torço para as equipes do Rio de Janeiro, para que elas se reergam, porque o futebol carioca tem que voltar a ser forte novamente, como o paulista, né, que está forte, mas ultimamente também, mais com o Palmeiras, o Corinthians foi campeão, mas os times de São Paulo estão sempre beliscando o Campeonato Brasileiro. E os cariocas, vejam vocês, o Flamengo foi campeão em 2009, o Fluminense, se eu não me engano, em 2010, 2012, e de lá para cá nenhum carioca conseguiu vencer mais o Campeonato Brasileiro. Então é preciso voltar, né, o futebol carioca a conquistar títulos, e que tenhamos aí times fortes em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas, no Rio de Janeiro, em Recife, na Bahia, né, enfim, para que tenhamos um Campeonato Brasileiro mais equilibrados, com as equipes disputando a taça e não apenas figurando na competição, porque isso não é legal. O Flamengo vai pegar o Bahia domingo, Maracanã lotado com certeza, né? E o Flamengo em busca de mais 3 pontos para chegar aos 77, né? A ideia do Flamengo é chegar a Lima para disputar a final da Libertadores contra o River Plate, já com a taça na mão, com a taça na gávea,
para ter tranquilidade. Acho que o Jorge Jesus deveria poupar alguns jogadores daqui para frente, porque está se aproximando a grande decisão da Libertadores e ele precisa ter esse time descansado, né? Correr o risco de perder um jogador importante como o Arão, por exemplo, ou um Bruno Henrique, né? Para uma decisão para uma final dessa, não seria uma coisa legal para o rubro-negro e para a sua torcida, ok? Eu estou aqui no ClickTube, faça a sua assinatura no canal ClickTube, nessa plataforma maravilhosa, né? Assine também meu youtube.com/Jaircy Carvalho Esporte. E segunda-feira eu estreio aqui nos Estados Unidos um programa chamado GBA Esportes, comigo, o Emerson Rosa, volante, né, do Real Madrid, da Roma, da Juventus, do Bayer Leverkusen, da Seleção Brasileira, o Gabriel, filho do Vladimir, do Corinthians, o Gabriel que jogou no Fluminense, lateral direito, São Paulo, Grêmio, jogou na Europa, jogou na Seleção, e o Amaury de Oliveira, que poucos conhecem no Brasil, que saiu do Brasil cedo, com 17 anos, foi para a Itália, foi artilheiro na Juventus, jogou na seleção italiana e mora aqui em Miami também e vai estar comigo nesse programa belíssimo e a gente espera ter muita qualidade e você pode baixar o aplicativo da GBA ou então nos assistir pelo YouTube, youtube.com/Jaircy Carvalho Esportes. Todas as segundas e quintas, de 8 às 9 da noite, ao vivo. Você acompanha pelo Facebook, pelo meu canal de YouTube, né, e pela GBA, pela plataforma da GBA, ok? Um beijo no coração, fim de semana abençoado aos que são do bem e bom futebol, galera. Valeu, obrigado!